Boa noite a todos. Como eu sempre digo, é um prazer, é uma satisfação estar aqui no CR, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido e que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então é muito bom estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Peter, sou um filho de Deus em processo de restauração. E nesse processo de restauração, uma das áreas que Deus tem trabalhado na minha vida é a mudança da minha mente, tirando aquilo que nós chamamos de distorções cognitivas ou de distorções da realidade e colocando aí os princípios da palavra de Deus na minha mente. Então, isso é muito claro, Romanos 12, 1 e 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesse processo de restauração, Deus, Ele opera em nós uma mudança cognitiva, ou seja, uma mudança na nossa mente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, nós vamos falar sobre distorções da realidade, que na verdade são distorções cognitivas. Eu dei esse título para a palestra de distorções da realidade para que ficasse mais claro para vocês. Mas o termo técnico, e o nome, digamos assim, correto dessa palestra seria distorções cognitivas, que é, digamos assim, um conceito da terapia cognitivo e comportamental. Então, nós vamos falar sobre isso nessa noite, vou explicar o que é para vocês e vamos tentar fazer aí uma aplicação prática nas nossas vidas. Amém? Então, abra aí o teu coração e acompanhe comigo essa palestra sobre as distorções cognitivas. Então, vamos lá. Não está passando aqui. Vamos ver. Ah, está desligado. Valeu, agora deu. Então, beleza. Então, vamos começar com essa frase que diz assim, olha, o que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina em muito aquilo que você faz. Então, se você observar e fazer uma autoanálise, você vai ver que muitos dos teus sentimentos, eles são resultado dos teus pensamentos. Então, aquilo que você pensa acaba determinando os teus sentimentos. E esse sentimento, não sempre, mas ele pode determinar também o seu comportamento. Então, se você quiser mudar o seu comportamento, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Então, por isso que Romanos 12, ali 1 e 2, fala sobre essa mudança cognitiva, essa mudança de pensamento que automaticamente vai mudar o teu sentimento e vai mudar também o teu comportamento. Então, o pensamento determinando um sentimento e o sentimento determinando a tua ação. Então, de uma maneira bem simples, digamos que você acorde pela manhã e você está ali tendo pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, por algum motivo você pensa que o seu dia será ruim. Isso produz o quê? Sensações ruins em você. E isso pode levar você a ter ali um momento de depressão e não querer levantar da cama, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Então, veja, o seu pensamento negativo determinando o seu sentimento, e esse sentimento determinando a tua ação, nesse caso, a não ação. Isso leva você a não querer levantar da sua cama. Então, guarde isso. O que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Agora, o problema é que muitas vezes os nossos pensamentos estão distorcidos. Nós não temos assim uma noção clara da realidade. Muitas vezes nós estamos tendo pensamentos
que não vão, digamos assim, de encontro com a verdade, com a realidade. Então eu quero começar aqui nessa introdução fazendo uma citação de um PhD da área da terapia cognitivo e comportamental, que é o David Burns. Ele tem um livro muito bom intitulado Antidepressão. E num dos capítulos desse livro ele vai falar exatamente sobre as distorções cognitivas. E ele diz que as distorções cognitivas são a base de todas as depressões e muito dos sentimentos de ansiedade também são resultado das distorções cognitivas. Então olha só o que ele diz assim: a relação entre o mundo e o modo como você se sente não são os fatos reais, mas sim as suas percepções que provocam as mudanças de humor. Quando você está triste, seus pensamentos constituem uma interpretação realista dos fatos negativos. Quando você está deprimido ou ansioso, seus pensamentos são sempre distorcidos, sem sentido, pouco realistas ou simplesmente equivocados. Então, às vezes você tem uma tristeza que é realista. Você está triste por causa de algum fato e você tem uma percepção realista da realidade. Até aí tudo bem. Mas quando você está demasiadamente ansioso ou ansiosa, deprimido, deprimida, geralmente isso é resultado de distorções cognitivas, de pensamentos distorcidos. Então nós precisamos aprender a interpretar os fatos que ocorrem da nossa vida de uma maneira correta, né? Então até eu coloquei ali, né, o filtro mental, né? Então existe um filtro, uma lente pela qual você, digamos assim, interpreta o mundo, né? Então imagine que eu estivesse com uma lente aqui no meu óculos verde, então eu vou olhar para a parede e vou ver a parede esverdeada, né? Essa é a realidade? Não, a parede não é esverdeada, mas por causa da lente que eu estou usando, para mim, essa parede, ela acaba sendo esverdeada. Então você interpreta os fatos que acontecem com você de acordo com o seu filtro mental. E muitas vezes, esse filtro, ele está distorcido. Por isso, como cristãos, nós precisamos interpretar os fatos que ocorrem na nossa vida de uma perspectiva bíblica. Então, qual deve ser a nossa lente? A lente pela qual nós interpretamos o mundo. A nossa lente deve ser a palavra de Deus. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, né? O apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Então, em tudo é em tudo, né? Então, pode acontecer uma coisa, digamos assim, negativa na tua vida, mas você pode dar graças por isso, né? Ah, bati meu carro, mas graças a Deus eu estou bem, ninguém se machucou, tenho seguro, como eu já disse aqui, né? Só bate o carro quem tem carro, né? Você está interpretando um fato negativo, né, de uma perspectiva bíblica, né? Porque você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas contribuem para o meu bem, todas as coisas contribuem para o meu bem. E eu preciso interpretar todas as coisas como um aprendizado para a minha vida. Então, essa é a maneira bíblica de você começar a interpretar, né, as circunstâncias da tua vida. O problema é que muitas vezes nós distorcemos a realidade. Um exemplo que eu coloquei aqui é aquele exemplo dos 10 espias, né? Os espias que Moisés envia à terra de Canaã para espiar a terra. E eles ficam na terra prometida durante 40 dias. E eles retornam trazendo o fruto da terra, um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. E eles voltam relatando que a terra era boa, manava leite e mel, apresentam o fruto para Moisés, mas 10 daqueles 12 espias tiveram uma distorção da realidade. E eles disseram, mas os homens de lá são homens guerreiros, são gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. E 2 daqueles 10 homens, ou daqueles 12 homens, Josué e Calebe, dizem, não, vamos subir contra essa terra porque nós vamos prevalecer. E aí vem o julgamento de Deus sobre o povo ali no deserto. Por quê? Porque aqueles 10 inflamam toda a população ali, toda a nação de Israel, de que eles não poderiam conquistar a terra prometida. E eles murmuram contra Moisés, murmuram contra Deus, e como consequência o julgamento vem e eles ficam 40 anos no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima morre no deserto. E Deus levanta uma nova geração com uma nova mentalidade para entrar na terra prometida. Porque você só entra na terra prometida com uma mentalidade correta.
Você não pode entrar na terra prometida com uma mentalidade de gafanhoto, com uma mentalidade distorcida. Então Deus precisou mudar uma geração para que aquela geração pudesse estar pronta para entrar na terra prometida. Então veja, aqueles 10 homens e todo aquele povo tiveram uma distorção da realidade. Poxa vida, eles estavam no Egito, eles viram os sinais de Deus através de Moisés, presenciaram as 10 pragas, celebraram a Páscoa, passaram pelo Mar Vermelho, com parede de água do lado direito e do lado esquerdo. Tinha uma coluna de nuvem que protegia eles do calor do sol durante o dia, uma coluna de fogo que protegia eles durante a noite do frio. Mesmo assim, eles duvidaram da palavra de Deus que eles conquistariam a terra prometida. Distorção da realidade. Eles olharam para o povo de Canaã e eles se enxergavam, eles disseram: nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então, uma distorção completa da realidade, uma distorção cognitiva que trouxe para eles uma consequência permanente, que foi uma geração inteira que saiu do Egito de 20 anos para cima morrer. Só sobreviveram dos que saíram do Egito com 20 anos para cima. Josué e Caleb foram os únicos 2 que entraram na terra prometida. Então, ouça aí, só entra na terra prometida aquele que passa por uma metanoia, por uma mudança de mente, aquele que começa a interpretar os fatos da vida de maneira bíblica, da maneira de Deus, ok? Estou sendo claro aqui ou não? Então vamos dar aqui alguns exemplos de distorções da realidade ou de distorções cognitivas que o David Burns ele coloca no seu livro, né? Você vai poder fazer aí uma análise da sua própria vida, e nós vamos também fazer link sempre aqui com a palavra de Deus, sempre que houver, digamos assim, uma possibilidade disso. Então, a primeira distorção cognitiva que ele coloca no seu livro é o pensamento tudo ou nada. Aqui eu já quero abrir um parênteses, tá? Na vida espiritual, a gente tem que ter o pensamento tudo ou nada. Né? Em que sentido? Jesus falou: aquele que não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Né? Você não pode servir a 2 senhores, né? Porque você vai se devotar a um e desprezar o outro. Então, na vida espiritual, realmente, a gente tem que ter esse pensamento tudo ou nada. Ou a gente serve a Jesus, ou a gente serve o mundo. Não tem como amar a Deus e amar o mundo, por exemplo. Tá? Mas aqui eu estou falando de fatos cotidianos. Né? Então, esse pensamento tudo ou nada, no teu dia a dia, ele vai ser prejudicial nas tuas relações, no teu trabalho, em situações do cotidiano. Tá? Então, o que o David Burns diz? Ele diz que a pessoa que tem esse pensamento tudo ou nada é aquela pessoa que enxerga as coisas em categoria nas quais não existe meio termo. Ou é 8 ou é 80. Ou é preto ou é branco. Então, se o teu desempenho não atinge a perfeição, você se considera um fracasso total. Basicamente é isso. Se você é uma pessoa perfeccionista, você tem esse pensamento tudo ou nada. E isso deve gerar muita ansiedade em você, e isso muitas vezes vai paralisar você. Porque aquela pessoa que é assim, ou fica 100% ou nada feito. E geralmente as coisas na nossa vida não são 100%. Né? Existe um meio termo. Nem tudo é preto ou branco, às vezes as coisas são cinzas, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu já dei esse exemplo aqui, e isso acontece, tá? De mães, mulheres, que elas falhavam às vezes com os filhos, né? Tipo, tá naquele momento de estresse, ser mãe não é fácil, né? Enfim, então estava ali meio estressada com os filhos, acabava sendo meio agressiva com os filhos, mas nada demais. Né? E porque foi meio agressiva com os filhos, ela chegava no consultório dizendo assim: eu não sirvo para ser mãe, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque eu acabei gritando com meu filho. Então veja só, o pensamento tudo ou nada. Pensamento ou é preto ou é branco. Eu fui trabalhando isso. Falei: não, peraí, você está tendo um pensamento perfeccionista, tudo ou nada. Entendeu? Não faz sentido isso que você está falando. Você acha que é melhor para os teus filhos ficarem sem você porque num dia meio estressado você foi um pouco agressiva e gritou com eles? Não faz sentido. Fui trabalhando só essa questão do pensamento tudo ou nada. Quando a pessoa entendeu e mudou isso, resolveu a situação dela. Deixou de estar depressiva, parou de pensar em se matar, parou de ficar ansiosa, porque entendeu que nem tudo na vida é perfeito.
Eu já me peguei nessa situação. Por exemplo, quando eu era adolescente, né, eu já contei aqui para vocês que o meu sonho era ser um atleta profissional, né, de futebol, e quase fui. Só não fui porque Deus realmente me chamou para o ministério e eu abandonei esse sonho. Mas quando eu tinha esse sonho, antes da minha conversão, para mim a vida girava em torno do futebol. Se as coisas estivessem bem como atleta no futebol, tudo ia bem. Se as coisas estivessem mal, por exemplo, estou no banco, não estou jogando, o treinador não está me pondo para jogar, tudo ia mal. Tudo ia mal, literalmente, eu entrava em depressão. Então era o pensamento tudo ou nada, eu dizia, eu prefiro morrer do que não ser um jogador de futebol, não tinha plano B. E hoje eu olho para trás e falo, como eu era cabeção, né? Tinha tanta coisa na minha vida que eu podia aproveitar, curtir, enfim, mas se as coisas não estavam bem, se o treinador não me escalasse para a partida, se eu ficasse no banco, a vida acabava para mim. Pensamento tudo ou nada. Base de muitas das nossas depressões. Então, se você é perfeccionista, mude isso. Deus quer mudar a sua vida. Porque você deve sofrer muito, deve ficar muito ansioso e às vezes até deprimido. Por exemplo, eu me lembro, né, como pastor, de uma experiência que eu identifiquei rapidamente esse pensamento tudo ou nada. Nós estávamos num culto de domingo à noite, de celebração, e tivemos problema exatamente na projeção das letras, do louvor, enfim. E aí não teve o que fazer. Estava muito em cima da hora do culto, não tinha como resolver, tinha que começar o culto. E eu estava ali no início do louvor insatisfeito, porque não tinha a letra do louvor. E aí me veio na mente, pensamento tudo ou nada. Ei, tem uma coisa que não está dando certo, que é a letra do louvor, mas o culto pode correr tranquilamente sem letra do louvor. Claro, algumas pessoas que não conhecem a canção vão ter uma certa dificuldade e tal, mas isso não atrapalha o andamento do culto. Tem 99 coisas funcionando bem. Aí você vai ficar deprimido, chateado, triste, porque uma coisa não está dando certo. Né? Depois resolve, o próximo culto resolve. Agora é hora de cultuar, de adorar a Deus, de fazer o que precisa ser feito. Graças a Deus eu identifiquei rapidamente isso, porque eu já estava insatisfeito porque uma coisa não havia dado certo. Está ficando claro aqui ou não? Então, essa é a primeira distorção cognitiva que o David Burns coloca no seu livro, pensamento, tudo ou nada. A segunda distorção cognitiva é a generalização excessiva. É quando você generaliza as coisas. E sempre que você generaliza, você comete um erro. Então, é mais ou menos assim, você enxerga um fato negativo isolado como uma sucessão interminável de derrotas. É mais ou menos assim. Aquela pessoa que usa a palavra sempre ou nunca, né? Sempre as coisas dão errado para mim. Nunca dá certo isso para mim. Esse negócio de sempre ou nunca é uma generalização, não é bem assim, né? Então, exemplos assim, cotidianos, né? Você está no caixa do supermercado, quando está chegando a tua vez, trava ali o sistema do mercado. Aí você diz, não, sempre comigo acontece isso. Como se você fosse o privilegiado, né? Não é sempre, a gente sabe que não é sempre, né? E não é só com você também, né? Então ele coloca um exemplo de uma pessoa que um dia foi sair de carro e tinha um cocô de passarinho no vidro do carro, né? E a pessoa ficou irritada, depressiva, falou, pô, sempre os passarinhos fazem cocô no vidro do meu carro, né? E era um paciente dele, ele precisou mostrar que primeiro não era sempre, e ele não era a única pessoa privilegiada por isso. Né? E ele estava depressivo por causa dessa situação. Então veja, generalização excessiva. Né? É aquela pessoa que teve um problema num relacionamento na vida dela, enfim, foi traída, por exemplo, num namoro, num relacionamento, e ela diz assim, ó, ninguém presta, todos os homens são infiéis, todos os homens são galinhas. Então peguei todos os homens e coloquei dentro de um mesmo balaio. E aí essa pessoa nunca vai confiar em ninguém. Generalização excessiva. Né? Então, todos, então sempre que você fala tudo, todos, nunca, sempre, você está generalizando excessivamente e isso vai contribuir para que você seja uma pessoa ansiosa e uma pessoa depressiva. Está se identificando aí com algumas coisas? Então, primeiro, pensamento tudo ou nada. Segundo, generalização excessiva. Terceira, distorção da realidade, o filtro mental, né, que eu já falei no início. É quando você se prende a um detalhe negativo numa situação qualquer e dar tanta atenção àquilo
que a sua visão da realidade fica turva. Ele dá o exemplo de um copo de água e cai ali uma gotinha de tinta preta, por exemplo, dentro desse copo de água, né? E aí esse copo fica turvo, né? É como aquele copo de água que o teu filho está pintando ali, né? Com uma tinta guache, ele vai molhando o pincel no copo. O que acontece com aquela água? Ela vai ficando uma água turva, né? Então isso é o filtro mental. É como se você olhasse para todas as situações e você olhasse de uma maneira turva. Por quê? Porque o seu filtro, a sua lente, na verdade, está distorcida. E aí você não consegue ver, por exemplo, coisas positivas, coisas boas na tua vida. Como se tudo fosse cinza, como se tudo fosse negro. Esse não é o problema das circunstâncias, esse problema está em você. Esse problema está na sua lente, esse problema está na sua mente. Você precisa mudar a sua perspectiva. É como uma ilustração que eu gosto bastante, intitulada A Casa dos Mil Espelhos. Talvez eu já tenha contado aqui em algum momento. Essa ilustração fala de um local onde existia uma casa com 1000 espelhos. E um dia, um cachorrinho muito feliz foi visitar a Casa dos 1000 espelhos. Quando ele entrou na Casa dos 1000 espelhos, ele se deparou com 1000 cachorrinhos alegres, porque era o reflexo dele. E ele sorriu, 1000 cachorrinhos sorriram para ele. Ele abanou o rabinho, 1000 cachorrinhos abanaram o rabinho para ele. E ele saiu ali depois de alguns minutos, feliz da vida, dizendo, nossa, que lugar maravilhoso. Eu não vejo a hora de voltar aqui, 1000 cachorrinhos felizes, sorridentes, abanando o rabinho para mim. Que lugar maravilhoso. Passou um tempo, entra um outro cachorro na Casa dos 1000 espelhos. Mas esse era rabugento. E quando ele entra, ele se depara com 1000 cachorros rabugentos. Ele rosna, 1000 cachorros rosnam para ele. E ele fica ali um tempo, e quando ele sai, ele diz, que lugar horrível. Esse lugar é um verdadeiro inferno, eu nunca mais volto nesse lugar. 1000 cachorros ranzinzas, rabugentos, rosnando para mim, nunca mais volto aqui. E o autor dessa ilustração, ele finaliza a ilustração dizendo que todos os rostos para nós são espelhos. Ou seja, você projeta tanto nas pessoas quanto nas circunstâncias aquilo que você é. Então isso é o filtro mental. É a maneira como você encara a sua realidade e o seu dia a dia. Então, clame a Deus para que Deus mude a sua maneira de ver as coisas, a sua perspectiva da vida. Então essa também é uma distorção da realidade, é uma distorção cognitiva. A quarta distorção cognitiva que o autor coloca é você desqualificar coisas positivas. Então é muito parecida aqui com o filtro mental. É quando você rejeita as experiências positivas, insistindo que elas não contam, por uma razão ou outra. Dessa forma, você acaba mantendo uma crença negativa que não se reflete nas suas experiências cotidianas. Então, existem coisas positivas acontecendo na tua vida, mas você as desqualifica. Não, isso aí não, eu não levo em conta. Aí uma pessoa diz, mas olha que coisa legal na tua vida, que tal. Não, isso aí não é positivo. E às vezes é uma coisa muito positiva. Então, assim, deixa eu dar um exemplo de quando eu era criança, que eu estava olhando o lado negativo e naquela experiência minha mãe conseguiu ver um lado positivo. Quando eu era pequeno, eu acredito que eu tinha uns 6 anos de idade. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, ali na agência ali da Tiradentes, e minha mãe tinha um fusquinha dourado, um fusquinha bem bonitinho. E ela deixava ali num estacionamento ali próximo a Tiradentes, e quando você saía do estacionamento, ela fazia curva ali para a esquerda, era uma descida já. E eu estava com ela aquele dia no centro, não sei se depois, eu não lembro dos detalhes, mas a gente foi sair do estacionamento juntos, e quando eu fechei a porta do Fusca, eu não fechei direito, sabe que o carro mais antigo, você tem que bater forte a porta, E eu não bati muito forte, ficou entreaberta. Naquela época a criança sentava no banco da frente, você sabe, sem cinto de segurança, e eu no banco da frente, sem cinto de segurança. Quando a minha mãe sai do estacionamento e faz a curva para a esquerda, a porta do meu lado abriu completamente. Aquela porta pesada, E eu segurei ali naquela, tinha ali não sei o nome daquilo que tem na frente do Fusquinha, segurei, me estiquei e consegui puxar a porta. Bum, bati.
Mas eu me senti muito mal, porque já estavam descendo vários carros assim em alta velocidade, e o pessoal passou olhando, né, buzinou e tal, e eu me senti muito mal naquele dia. E eu disse assim, quando eu fechei a porta, eu sou um burro mesmo, né, usei essa expressão. Eu me rotulei, a gente vai ver que essa também é uma distorção cognitiva. Minha mãe olhou para mim e disse assim, burro, você é muito esperto, rapaz, você conseguiu resolver a situação. E naquele momento eu saí da morte para a vida. Eu saí das trevas para a luz, irmãos. E eu comecei a me sentir bem. Por quê? Porque a minha mãe não desqualificou aquilo que foi positivo. Ao invés de me xingar, de falar que eu era burro, como muitos pais talvez fizessem, ela falou, você foi muito esperto, você resolveu a situação, você conseguiu lidar bem com a situação. Você entende? Ela qualificou as coisas positivas. E eu sou muito grato aos meus pais, né? Porque eu acredito que eu cresci desenvolvendo um senso de responsabilidade, uma boa autoestima e uma autoconfiança graças a esse tipo de experiência, né? Agora, muitos desqualificariam o positivo e focariam no negativo, não é verdade? Então, muitas vezes, nós desqualificamos as coisas positivas e isso nos leva à depressão e à ansiedade. Vamos lá. Quinta distorção cognitiva, tirar conclusões precipitadas. Isso aqui é muito comum. É quando você faz uma interpretação negativa, mesmo que não haja nenhum fato concreto para sustentar sua conclusão de forma convincente. Então, por exemplo, uma das maneiras de você tirar conclusões precipitadas é quando você lê pensamentos, né? O que seria ler pensamentos, pastor Peter, né? É quando você, através do comportamento de uma pessoa, começa a imaginar o que ela está pensando. É mais ou menos assim, ó, eu estou fazendo essa palestra aqui, tá? Aí tem alguém que está dormindo, pescando, né? Está pescando, dormindo, roncando, né, de boa. Aí eu penso, nossa, que palestra horrível que eu estou fazendo. Olha só, o cara deve estar achando horrível a minha palestra. Eu começo a ler pensamentos. Eu começo a tirar conclusões precipitadas. Na verdade, às vezes o cara viajou a noite inteira, trabalhou o dia inteiro hoje, e ele só está simplesmente cansado. E ele sentou aqui e não aguentou. Não é que a palestra está sendo ruim, vocês estão entendendo? Mas eu começo a tirar conclusões precipitadas, eu começo a ficar ansioso aqui. Mas ficar ansioso, porque tem uma pessoa dormindo. É um exemplo, né? Ou você vai, sei lá, né, conversar com uma pessoa e aquela pessoa está meio séria e você pensa que ela não gosta de você, sei lá. Ou uma pessoa passa por você e não te cumprimenta. Né? E aí você pensa, nossa, a pessoa está magoada comigo, começa a ler pensamentos, e às vezes a pessoa simplesmente estava preocupada com uma outra coisa, acabou não percebendo você naquele ambiente, passou batido, né? Ou você manda uma mensagem de WhatsApp para a pessoa demora para te responder, e você já começa a tirar uma série de conclusões precipitadas, né? Entre os casais acontece muito, né? Pessoa ciumenta, assim, demasiadamente ciumenta, né? O ciumento é triste, porque ele já começa a imaginar, por exemplo, que o cônjuge, que o namorado, que o noivo está em outro lugar, tendo relacionamento com outra pessoa, e quando ele encontra essa pessoa, ele trata a pessoa como se tudo aquilo tivesse acontecido mesmo. Ele já começa a ver a outra pessoa tendo relação, e tirar conclusões totalmente precipitadas. Não é verdade? Não acontece isso? Você é vidente agora, irmão? É ou não é? Lê pensamento do outro? Então, uma distorção cognitiva. Então, muitas vezes, quando eu me percebo, né, digamos, ali, mandei uma mensagem para alguém, a pessoa não me respondeu, gera uma ansiedade, eu falei, olha, amor, eu acho que essa pessoa não respondeu, por isso, mas eu não quero tirar conclusões precipitadas, né? E realmente, eu estava tirando conclusões precipitadas. A pessoa demorou, mas quando respondeu, eu vi que a minha interpretação do fato não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando. Estão me entendendo aqui ou não? Então isso é muito comum. Isso aqui é uma coisa muito comum. E uma outra conclusão precipitada é você adivinhar o futuro. É quando você começa a prever que o seu futuro não vai ser bom. E isso trava você também. Então, digamos, um exemplo hipotético que vem na minha mente. Você vai fazer ali uma entrevista de emprego, né, numa empresa.
E aí você começa a pensar, puxa, eu não vou bem nessa entrevista de emprego. Eu vou passar vergonha, eu não vou conseguir responder ali o recrutador e tal. Então você começa a adivinhar o futuro. E isso trava você. Você vai inseguro, você nem vai na entrevista de emprego. Por quê? Porque você já estava prevendo que você seria um fracasso. Não tem como prever o futuro. Você tem que ir para saber se vai dar certo ou não. E às vezes ia dar muito certo. Só que você não foi por quê? Porque você tirou conclusões precipitadas. Vocês estão me entendendo? Então, muitas vezes, nós temos esse hábito de ler pensamentos, de ficar imaginando o que as outras pessoas estão pensando, ou de adivinhar o futuro, e isso é, sem dúvida nenhuma, uma distorção da realidade, uma distorção cognitiva. A sexta distorção cognitiva é que os autores chamam de magnificação ou catastrofização ou minimização. É quando você pega algo negativo e aumenta, maximiza, magnifica, torna aquilo uma catástrofe. E você pega coisas positivas e minimiza. Eles falam que é o truque do binóculo. Imagine que você tem um binóculo na mão, quando você olha pelo binóculo as coisas aumentam, não é verdade? Agora, se você virar o binóculo ao contrário, as coisas se afastam, as coisas diminuem. Então, é o truque do binóculo. Tem pessoas que são também, assim, digamos assim, experts em fazer isso. Então, pegam algo negativo e aquilo se torna uma catástrofe. E nem é para tanto. E, às vezes, coisas positivas nós minimizamos. Isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar depressão. Por exemplo, nós temos ali na nossa igreja um processo que nós estamos resolvendo, e graças a Deus está dando tudo certo, Mas eu me lembro que quando eu assumi a igreja como pastor presidente, eu comecei a correr atrás para resolver, e eu estava ali em contato com o arquiteto da igreja, e ele falou, olha, está tudo certo para sair o nosso alvará, lá, o alvará de construção. A igreja já estava construída sem o alvará de construção, então tinha que sair o alvará de construção. E nesse meio tempo a prefeitura fez um pente fino e identificou algumas coisas que precisavam ser modificadas. E ele falou, cara, estava tudo certo, mas a prefeitura passou um pente fino e a gente vai ter que fazer mais algumas coisas. E eu levei isso para os irmãos, lá para o presbitério, enfim, e um dos irmãos, ele falou assim, não, é que a prefeitura tá nos perseguindo, isso, aquilo, e ele, nossa, tornou aquilo um gigante, sabe? Nossa, foi bem complicado, aquilo gerou ansiedade e tal. Eu falei, poxa, mas será que é isso? Não, peraí, vou falar com o arquiteto, me falaram que pode estar acontecendo isso. Eu falei, olha, pode até estar acontecendo isso, mas na minha experiência é normal, a prefeitura passa um pente fino, às vezes requer mais algum outro detalhe e tal. Me acalmei, que essa era a realidade. E alguns dias depois ele resolveu aquilo, saiu o alvará de construção, não tem problema nenhum. E agora nós já estamos quase com ali o alvará de funcionamento. Faltam alguns detalhes, ali só o projeto dos bombeiros ser aprovado, para a gente ser uma igreja totalmente legalizada. Então, você entende? Era algo normal, mas que o pessoal já estava catastrofizando, mais ou menos isso. E não era algo para tanto, irmãos. Então nós temos que cuidar, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós pegamos coisas pequenas e transformamos isso em gigantes. Que foi o que aconteceu com os espias mesmo. Entraram na Terra Prometida, olharam para os homens da Terra Prometida e falaram, não, eles são fortes demais, eles são gigantes, nós somos gafanhotos diante deles, E eles não eram nada, porque quem ia na frente deles era Deus, E diante de Deus, não existe nada grande, não existe nada impossível. Então, muitas vezes, é dessa maneira que nós interpretamos a vida, ok? Está se identificando aí ou não? Então, vamos lá. Sétima distorção cognitiva, é o que o autor chama de raciocínio emocional. Então, olha só, você pressupõe que as suas emoções negativas refletem necessariamente o modo como as coisas são de fato. É mais ou menos assim, eu sinto isso, então isso deve ser verdade. Então, quero dizer uma coisa para você, as suas emoções te enganam. Isso é bíblico, inclusive. Lá em Jeremias, Deus fala que o coração do homem é enganoso. O coração fala de emoções. Então saiba, não é porque você está sentindo algo
que isso que você sente é realidade. Em geral, aquilo que você sente não vai de encontro com a realidade. Não é porque você está sentindo que isso é realidade. Está me entendendo? Então, não valorize as suas emoções. Não valorize. Elas são enganosas. Na verdade, pessoas muito emocionais erram demais. Erram demais. Tem pessoas que olham para mim e dizem assim, cara, você é muito racional. Não é que eu sou racional, irmão. Eu simplesmente não valorizo as minhas emoções, porque eu sei que elas vão me enganar. Então eu caminho por princípios, eu caminho por valores. Entendeu? Não importa o que eu estou sentindo, importa, por exemplo, o que esse princípio bíblico diz, é isso que eu vou fazer. Né? Então muitas vezes eu não tenho dó das pessoas. Entendeu? É isso que tem que ser feito, então é isso que vai ser feito. Entendeu? Ah, eu tenho dó. Né? Já tem irmãos, eu senti que eu deveria fazer isso. É só que você quebrou um princípio, por causa do teu sentimento. Agora você precisa sofrer as consequências pelo princípio que você quebrou. Então, raciocínio emocional é uma distorção cognitiva. Saiba, né? Por isso que as pessoas dizem, eu senti de Deus. Sentir de Deus, esse sentir nem sempre é de Deus, irmão. Né? Nem é de, na verdade, talvez, não vou dizer 100% das vezes, né? Dizer uma desculpa, né? Deus me falou. Né? Não, Deus te falou, não, você quer fazer isso, você está jogando a responsabilidade muitas vezes em Deus. Porque isso que Deus te falou, às vezes vai contra um princípio que Deus estabeleceu. Então não foi Deus que falou. Prova na Bíblia, então. É basicamente isso, tá? Então, não seja uma pessoa muito emocional. Não valorize as suas emoções, porque elas vão te levar a cometer muitos erros, sem dúvida nenhuma. Oitava distorção cognitiva, cobranças. Né? Quando você se cobra demais. Né? Aquela pessoa que procura se motivar dizendo, eu devia fazer isso, ou eu não devia fazer aquilo. Né? Como se você fosse apanhar ou ser castigado, se você deixasse de fazer alguma coisa. Então, a pessoa que se cobra demasiadamente. Né? Então, se você é uma pessoa que se cobra demais, isso com certeza vai levar você à ansiedade e à depressão. Então, as cobranças excessivas também fazem parte das distorções da realidade. Nona distorção cognitiva, rotulagem. Né? Quando você generaliza de maneira extrema. Olha só, essa é uma fórmula extrema de generalização. Quando você erra, ao invés de descrever o seu erro, coloca um rótulo em si mesmo, eu sou um fracasso. Quando outra pessoa falha contigo, coloca um rótulo nela, é um imbecil. Né? Então é igual eu falei ali da experiência do Fusquinha da minha mãe. Né? Então eu falei, eu sou um burro, eu estava me rotulando. Né? Então o que um burro faz? Um burro faz burrice. Né? Então as pessoas que se rotulam, elas vão ter dificuldades, porque se eu me vejo como um burro, o que eu vou fazer? Vou fazer burrice. Se eu me vejo como um imbecil, eu vou acabar me comportando dessa maneira. Né? E quando eu me rotulo, eu acabo me prejudicando, e quando eu rotulo os outros também, eu acabo prejudicando, né, esse meu relacionamento com essa outra pessoa. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos são errados mesmo. Eu poderia até falar, puxa, eu me comportei como um burro. Aí, beleza. Mas eu sou um burro, é bem diferente. Né? Essa pessoa é preguiçosa. Né? Então, você já está rotulando. Você tem se comportado dessa maneira, de maneira preguiçosa. Mas rotular acaba sendo uma distorção cognitiva. E, finalmente, a 10ª distorção cognitiva é o que o autor chama de personalização. Ele diz assim, você se considera o causador de algum fato negativo externo pelo qual não é, de fato, o principal responsável. É quando você julga que você é responsável por algo negativo e você não para pensar, e às vezes não é você o responsável por aquilo, mas você acha que é. Isso também vai trazer consequências para a sua vida mental, para a sua vida emocional e para a sua vida comportamental. Então aqui eu finalizo, né, a 10ª distorção cognitiva. Né, acredito que você com certeza deve ter se identificado com alguma delas. Né? Então a pergunta que eu queria deixar nessa noite para vocês é a seguinte: qual dessas distorções da realidade faz parte da sua vida?
Eu me lembro que uma vez eu gravei alguns vídeos no Instagram, né, no meu perfil ali do Instagram sobre isso, assim, vídeos resumidos, falando de uma ou outra distorção cognitiva, né? E aí uma pessoa comentou, eu tenho todas essas distorções, né? Então, eu não lembro se eu falei resumidamente das 10, agora não lembro. Eu sei que uma pessoa comentou, tudo isso que você falou faz parte da minha vida. Espero que você não seja uma pessoa como essa, ou que você não seja essa pessoa, mas com certeza você pode estar sofrendo por causa da distorção da realidade. E a pergunta é, como superar isso, Peter? Você supera isso usando a sua razão mesmo. Então, o autor ali do livro Antidepressão, ele fala que quando você está tendo um pensamento, você deve anotar o pensamento. E aí, sabendo dessas 10 distorções cognitivas, você pode identificar alguma delas. Por exemplo, aqui, puxa, eu estou magnificando algo, estou fazendo com que isso que é negativo tome uma proporção muito grande. E na outra coluninha, você faz 3 colunas, na terceira coluna você racionaliza, você fala, não, peraí, não é bem assim, olha só, olha esse lado, etc. e tal. E você vai usando a tua razão para que você possa combater as distorções cognitivas na sua mente. Mas acima de tudo, como cristãos, eu oriento você a entregar sua mente ao Senhor, a você render a sua mente, a sua vida cognitiva ao Senhor. Eu gosto muito de uma matéria da nossa área de psicologia, que é a matéria de processos psicológicos básicos. O que são os processos psicológicos básicos? São processos mentais, o funcionamento cerebral, a consciência, a percepção, as sensações, tudo aquilo que acontece dentro de você, a memória, a imaginação, tudo aquilo que acontece a nível cognitivo e que são a base para os nossos comportamentos. Quando eu entendi isso, eu comecei a orar de uma maneira mais específica, dizendo, Deus, eu entrego a Ti o meu funcionamento cerebral, eu entrego a Ti a minha consciência, o meu inconsciente, eu entrego a Ti as minhas sensações, a minha percepção, eu entrego a Ti a minha memória, a minha imaginação, tudo aquilo que é base para os meus comportamentos. Eu entrego a Ti, vai renovando, vai transformando, vai agindo na minha cognição, no meu funcionamento cerebral. E Deus vai respondendo essa oração, pode ter certeza. É claro que somando a isso, boas leituras, o conhecimento da palavra, porque Deus usa muito a palavra de Deus para a transformação da nossa mente, foi fazendo com que a minha mente fosse sendo renovada diariamente e foi fazendo com que eu fosse restaurado, com que eu fosse transformado. É claro que eu ainda estou nesse processo, mas isso aqui é um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido e que eu tenho buscado em Deus nesse meu processo de restauração. Amém, queridos? Espero que tenha feito sentido para vocês. E eu quero finalizar aí orando. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, por esse tempo. Obrigado por esse ministério, o CR aqui da IBB. Quero te louvar, Senhor, por cada vida que está aqui e quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero pedir que o Senhor realmente possa estar com teu Espírito, tocando cada um nessa noite, trazendo, Senhor, à luz aquilo que precisa ser modificado dentro de nós, de dentro para fora. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a desenvolver uma mentalidade cristã, uma mentalidade conforme a mentalidade de Cristo, uma mente pura, uma mente santa, uma mente, a Deus, que crê verdadeiramente a Deus nas tuas promessas e na tua palavra, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos nesse processo de restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, foi um prazer estar aqui, em nome de Jesus. Uau! Alguém aí gabaritou ou não?